Para tudo que você tá fazendo, porque ontem, dia 19 de agosto, foi um dia incrível. Não foi, Beth? Pô. É um dia histórico que todas as pessoas LGBT conhecem. Vou te dar 5 segundos para você colocar aqui nos comentários o que foi, qual foi o evento histórico que aconteceu no dia 19 de agosto para tornar esse dia, assim, inesquecível. Vamos lá. 5, 4, 3. Tem que ser rapidinho, gente. 2. Só, já joga lá. 1. Ó, que bacana. Teve uma galera aí que falou umas coisas meio nada a ver, né? Não, mentira, eu não sei o que vocês colocaram, porque assim, vou ser bem sincera com vocês, eu também não sabia. E por que eu não sabia que dia 19 de agosto tinha sido um dia histórico? Porque existe uma coisa chamada invisibilidade lésbica, que isso está dentro também do movimento LGBT. E por isso que as nossas histórias não são contadas com tanta frequência quanto outros, né, marcos importantes do movimento LGBT, como, por exemplo, o Dia Internacional contra a Homofobia é o dia que foi marcado pela retirada da homossexualidade da OMS. Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque foi uma coisa que aliviou pros viados, pra sapatão, pros bissexual também. Agora, dia 19 de agosto, o que é? Porque você sabe por que algumas pessoas consideram o dia 19 de agosto o Dia Nacional do Orgulho Lésbico? Você já ouviu falar de uma publicação publicada, pode ser, né? Na época da ditadura, chamada Xana com Xana? Não. Pois é, ela existiu. Foi uma publicação criada por mulheres lésbicas por perceberem que elas precisavam de fazer uma publicação que falasse delas, porque ninguém falava delas. Chocada. E quem foram essas mulheres? Quem? Fernanda Prazer, sou eu, sapatão, no caso. Esse é o mês da visibilidade lésbica, por isso que a gente está fazendo esse vídeo, trazendo algumas coisas interessantes que talvez você não conhece sobre o mundo lésbico e sobre a história das lésbicas. Quinta-feira vai sair um vídeo com mulheres lésbicas históricas, tanto da história mundial quanto da história do Brasil, que vocês deveriam conhecer. E fazendo essa pesquisa para esse vídeo, eu descobri Miriam Martinho e Roseli Roth, ou Hot, não sei como é que fala. As duas faziam parte do Somos, que foi o primeiro grupo LGBT aqui em São Paulo, do Brasil, né, que começou esse movimento, Grupo Somos de Afirmação Homossexual, que eles queriam, foi esse nome porque eles queriam fugir da palavra gay, que eles achavam muito americanizada. Em 1979, o jornal Lampião da Esquina, que era o único jornal da época que falava sobre assuntos um pouco mais controversos e conseguia fugir um pouco da censura da ditadura, chamou o grupo Somos, né, que era esse primeiro grupo LGBT, para poder fazer uma matéria sobre lésbicas. E aí, as lésbicas do rolê criaram o grupo lésbico feminista para poder fazer essa matéria. Esse grupo acabou se dissolvendo, mas duas dessas lésbicas decidiram continuar juntas e continuar produzindo conteúdo e formaram o Grupo de Ação Lésbica Feminina. E esse Grupo de Ação Lésbica Feminina produziu o Xana com Xana. E quem foram essas mulheres? Eu já tinha falado, né? A Miriam e a Roseli. O Xana com Xana era distribuído, não era uma coisa, era distribuído e vendido em vários lugares, incluindo um bar chamado Ferros Bar. Esse bar que ficava aqui na Bela Vista, bem na frente do Riviera, para quem conhece, você sabe o Riviera, onde é? Bem na frente do Riviera, que era já um bar onde os acadêmicos, meio esquerdistas, poetas, artistas se encontravam. O Ferros Bar era perto e desde 1967, mais ou menos, virou meio que um point de encontro de mulheres lésbicas. Elas frequentavam o bar. O bar durante o dia era um bar de família e aí anoitecia, as mulheres sapatonas iam lá para conversar, para beber uma cerveja, encontrar e fazer aquele negócio que a gente gosta mesmo, que é o tal do rebuceteio. O rebuceteio acontecia lá. E aí, quando surgiu o Xana com Xana, elas começaram a vender esse jornal lá dentro também, porque o público estava todo lá que queria comprar esse jornal, eles vendiam o jornal. Só que aí o dono do bar decidiu que ele não queria ser visto como um bar
de viado e sapatão, né? E na época a palavra lésbica era muito pouco usada, era só usado meio caminhoneira, sapatão. E aí ele não queria ficar atrelado, virar um bar sapatão, não queria, e ele decidiu que ele ia proibir essas mulheres de venderem um jornal lá. Imagina, Xana com Xana aqui não. Xana com Xana só daqui pra rua. E aí rolou uma violência onde eles expulsaram as mulheres, os seguranças tiraram elas de lá e proibiram elas de entrar. E aí todo mundo ficou muito puto, né? O bar vendia de tudo. E aí tem umas matérias que falam que o bar vendia tudo que era lícito e ilícito. E aí não vender um panfletinho só porque era sapatão era demais. E aí o que elas fizeram? Elas organizaram uma invasão. Então, no dia 19 de agosto de 1983, elas entraram à força dentro do bar e fizeram uma leitura do jornal para todo mundo ouvir. Olha que sensacional isso, gente. Foi meio que Stonewall ao contrário. Porque Stonewall, a galera tava lá se divertindo, os policiais entraram. E aí depois prenderam as pessoas lá dentro, a galera que tava do lado de fora ficou revoltada, e aí rolou uma briga do lado de fora. O que rolou nesse momento foi, as mulheres entraram, teve esse negócio, teve apoio de alguns grupos de esquerda, inclusive nosso amigo Eduardo Suplicy, gente, estava presente nesse momento. E tem fotos maravilhosas das mulheres em cima das mesas, lendo o jornal e todo mundo aplaudindo, os grupos feministas apoiaram. E tinha viado também lá aplaudindo, então foi super legal de ter essa junção. E algumas notícias sobre esse caso, né, que contam que foi a primeira vez que a mídia, que a imprensa brasileira, os jornais, falaram disso como uma coisa positiva, como se fossem pessoas pela liberdade de expressão, né? E não foi baderneiros invadem um bar para poder espalhar a sua homossexualidade pelo mundo. Não, foi tipo, mulheres se organizam, entram dentro do bar para poder garantir o direito da liberdade, entendeu? E isso foi sensacional. E as responsáveis por isso, a Miriam e Roseli, que eu nunca tinha ouvido falar e agora eu sei, admiro. Infelizmente Roseli não está mais com a gente, mas Miriam tem um Twitter ativo, gente. Olha só, uma pessoa histórica que foi responsável pelo nosso Stonewall, que tá aí na ativa e usando o Twitter. Vou deixar aqui o arroba dela, e aí você vai lá e vai seguir ela e vai falar muito obrigada por aquilo que você fez, porque se você não tivesse feito isso, talvez a gente não tivesse o direito de usar o Twitter hoje como sapatão aqui no Brasil. Uma coisa importante também foi a primeira manifestação lésbica que contou com o apoio do movimento feminista. Porque tanto aqui quanto nos Estados Unidos, quando o movimento feminista surgiu, existia uma grande dificuldade entre as mulheres hétero de aceitarem as mulheres lésbicas no rolê, porque achavam que não tinha nada a ver, né? E foi a primeira vez que rolou um apoio aqui dentro do Brasil dessas duas coisas que são muito juntas, né? Porque você lutar pelo feminismo é você lutar contra a lesbofobia, né? Porque são duas coisas que são super entrelaçadas, são experiências de mulheres dentro do patriarcado. Isso marcou a primeira vez que esses dois movimentos se amaram pela primeira vez. Olha que lindo! E o rebuceteio começou e nunca mais parou, e a gente tá junto desde então. Como o movimento LGBT como um todo tem essa mania de invisibilizar não só lésbicas, mas como bissexuais também, principalmente mulheres, né? E os homens bissexuais nem existem. Isso foi ironia, tá, gente? Caso você não tenha entendido. As datas também não são uma coisa super decidida e todo mundo concorda nessas datas, porque, historicamente falando, a gente não teve gente, vamos todo mundo sentar e vamos decidir as datas de comemoração do movimento lésbico? Não existe. Então, existem algumas pessoas que concordam com esse 19 de agosto sendo o dia do orgulho lésbico e falam que o dia de 29 de agosto é o dia da visibilidade lésbica e bissexual. E tem gente que fala que dia 19 é o dia da visibilidade lésbica e não sei o quê, e essas duas datas são meio que ninguém conseguiu chegar num acordo ainda. Eu acho bom manter as duas, tá tudo em agosto, que é o nosso mês, entendeu? Que eu acho super tranquilo, quanto mais datas importantes tiverem, melhor. E pra quem não sabe, o dia 29 foi escolhido como uma data porque foi a data em que se realizou no Rio de Janeiro o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que foi lá, mas foi só em 96 que isso aconteceu.
O Brasil já era tetracampeão mundial. O que mais tinha acontecido em 1996? Eu já tinha nascido O Ebert já tinha nascido há 4 anos. Mentira. Mentira. 96? 96, 3 anos. 1996 é muito recente, assim como 83 também é muito recente, gente. A gente tá falando que, comparando o Stonewall americano, que aconteceu em 2019, vai fazer 50 anos, em 2018, o Ferros, esse caso dentro do Ferros Bar, fez 35 anos de idade. É muito recente essa história da gente, dos brasileiros, darem manchete e lutarem de volta por um motivo bom e bacana, né? Então, é por isso que a gente tem que falar sobre isso. Eu vou parar aqui, assiste o vídeo da semana amanhã, que vai ter mais coisas sobre visibilidade. Assiste os outros vídeos dessa semana e assiste também o vídeo de quinta-feira, que eu vou dar nomes maravilhosos para vocês que eu descobri nessa pesquisa maravilhosa. Inclusive, vou revelar para você quem foi a primeira sapatão brasileira, né? Tadinha dela. Tadinha dela. Olha, chega de spoiler, Fernanda. Chega de Deixa eu spoiler. ver quinta-feira. Chega de spoiler. Coloca aqui embaixo nomes de mulheres sapatonas que vocês admiram e que talvez outras pessoas não conheçam. Olha só, vamos Vamos fazer esse trem, como chama? Thread. Vamos fazer esse thread aqui nos comentários. Então, vou fixar aqui um comentário com o nome dessas duas maravilhosas, a Miriam e a Roseli. E aí vocês colocam embaixo outras sapatonas de respeito que vocês admiram, históricas aqui dentro do Brasil. E vão fazer todo mundo conhecer esses nomes, pelo amor de Deus. Porque todo mundo sabe o nome Harvey Milk, mas ninguém sabe o nome de Miriam. Tá viva ainda fazendo coisa pra gente. Tá bom? Então tá bom. Beijo, tchau.